Diretamente de Oz, aqui é a Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com/marimun. Hoje o assunto é uma questão bem delicada e requer uma voz experiente para falar com propriedade. Então, eu trouxe uma psicóloga, a Manu Xavier, que é psicanalista, doutora em psicologia, e ela vai bater esse papo com a gente. Oi, Manu. Bem-vinda. Olá. Prazer estar aqui. Acho que é importante a gente falar sobre autoconhecimento, linkando a subjetividade, sociedade, contemporaneidade, política, porque tudo isso compõe nosso modo de ser. Então, estou muito feliz de estar por aqui. Eu achei ela no Instagram e eu, desde que comecei a seguir, só amo o conteúdo dela, recomendo demais. E acho que ela vai trazer um olhar muito importante para esse assunto. Mas antes da gente entrar nesse papo, eu quero saber um pouco de você, Manu. Conta um pouco pra gente sobre você, o seu trabalho e realmente explicar o que é psicanálise, porque a gente não manja muito desse assunto. Então, eu sou psicanalista, feminista, tenho 32 anos, sou uma jovem garota. Eu entrei na psicologia desde sempre, assim, eu sabia que eu queria ser professora. E aí, quando eu não sabia ainda que podia ser professora de outras coisas, eu achava que professora era só de escola, que era muito pequena. E aí, lendo Clarice Lispector, quando eu era ainda uma jovem, ninfeta, garota, pequena, adolescente, lendo Clarice Lispector, eu falei assim, cara, é isso. Tem uma complexidade aqui, tem uma coisa que ela fala com o ser. Ela não fala com a pessoa, ela fala com o ser. Tem uma coisa profunda. E lendo Clarice, eu descobri a psicanálise. E aí eu tinha 17 anos, estava fazendo vestibular, e eu já sabia que eu queria psicologia. Mas lendo Clarice, eu entendi que eu queria psicanálise. Porque aí já respondendo, né, pulando as fases e respondendo a você o que é psicanálise. A psicanálise, quer perguntar? Pode falar. Não, é isso mesmo que eu quero saber. Eu quero saber o que é psicanálise. Tô aqui prestando Clarice atenção. Lispector, leiam Clarice Lispector. O que é psicanálise? E por que eu escolhi a psicanálise lendo Clarice? Porque a psicologia tem várias vertentes, né, várias linhas clínicas, várias teorias que você pode seguir. Então, você pode ser comportamental, você pode ser gestalt, você pode ser haitiano, você pode ser winnicottiano, você pode ser várias linhas, porque são vários teóricos que pensam assim, como que a gente é o que a gente é? Aí cada pessoa vai dizer, a gente é o que a gente é por causa do nosso comportamento. É o nosso comportamento que molda quem a gente é. A gente é quem a gente é por causa da socialização. A sociedade molda quem a gente é. A gente é quem a gente é por causa da nossa família. Nossa família dá as tretas. A psicanálise vai dizer assim, a gente é o que a gente é, meu amor, por causa do inconsciente. A psicanálise funda esse conceito de inconsciente. Com Freud. É Freud quem funda esse conceito de inconsciente. Que é o quê? A gente fala coisas e quando a gente fala, a gente está dizendo mais do que a gente está dizendo. E é o que eu gosto de falar, né? Que, assim, que não foi Freud que inventou a psicanálise, foram as mulheres. Porque a psicanálise surge a partir de uma clínica feminina. Começam mulheres... Mari, eu vou falando pra caralho. Falando pra Eu tô adorando. Não para, não. Era uma época em que as mulheres estavam tendo sintomas corporais, que eram as histéricas. Nomearam essas mulheres de histéricas. Por que histéricas? Ist vem de útero. Então, mulher, entendia-se que assim, mulher é doida. Então, a lógica de mulher é doida vem daí. Desde que assim, então. É porque quem tem um útero é doida. Elas são doidas. Que eram mulheres que tinham sintomas corporais. O que a gente entende? Hoje, a gente lendo, né, a gente entende que essas mulheres eram mulheres subversivas. Eram mulheres que estavam ali ou vivendo a sua sexualidade, ou vivendo os efeitos da repressão da sexualidade, e que a medicina tratava elas como doidas. E aí o movimento que se fazia era de um tratamento médico. Então aí que vem a hipnose surge aí. A hipnose, movimentos de volta pra caixinha, meu amor, volta pra caixinha. E aí é isso que Freud estava lá, um jovem garoto, sim, um jovem médico, um jovem neurologista, e aí Freud fala assim, vai atender uma mulher. A mulher é uma histérica. Aí ele vai atender, a mulher fala assim, calada vence, fica quietinho, senhor, que agora você vai me ouvir. E quando a mulher começa a falar, ele começa a ver assim, então é pela fala. Então tem alguma coisa que a gente tem que ouvir a história dela, né? Olha, assim que interessante. Atendimento humanizado. E assim surgiu o atendimento nessa humanizado. Época, 1800 e quantos mesmo, quando é por aí, 1800 e pouco. E quando a mulher começa a falar, o que ele entende?
que ela está falando sobre infância, que ela está falando sobre trauma, que ela está falando sobre sexualidade. Aí ele entende, então esse negócio que ela está apresentando no corpo tem a ver com alguma coisa disso que a gente chama de inconsciente, que são essas lembranças recalcadas, que são as coisas que a gente viveu, mas a gente já não lembra, mas estão guardadinhas aqui e ficam futucando, e ficam soprando no nosso ouvido, mas a gente não ouve direito. A gente não ouve, mas a gente fala, a gente sonha. E aí Freud começa a investigar as manifestações do inconsciente, que são o quê? Os sonhos. Porque o sonho não é só uma história, né? O sonho, ele é uma mensagem cifrada que o seu inconsciente transmite para você para dizer assim, minha filha, help, sabe assim, aquela mulher Marina, não sei o que, help, no YouTube, help. O inconsciente é isso, é uma coisa assim, o sonho é essa expressão. E em Clarice Lispector, a gente vê muito isso, né? Assim, o tempo inteiro as personagens que ela escreve ali estão falando disso, estão falando de sentimentos muito obscuros, e de sentimentos obscuros que levam elas a uma assunção de verdade. Assim, há uma compreensão, tipo assim, é isso. Sabe assim, eureka? É isso. Uhum. São expressões inconscientes. Então, eu entendi que eu queria estudar isso. Eu quero estudar isso, cara. Como é que a gente é o que a gente é inconsciente? Da onde vem o inconsciente? Como constrói um órgão? O que é isso? Como que a gente registra as memórias? Como é que é isso? Aí, fui fazer psicologia. Na psicologia, eu entendi que eu queria ser psicanalista, então eu fui fazer psicologia desde o primeiro período na psicologia. Antes de eu entrar na psicologia, eu já estava frequentando a escola de psicanálise e eu queria estudar aquela parada ali. E aí, na faculdade, eu fiz a faculdade, eu entendi que eu ia ser professora. Aí, embrenhei no caminho aí de mestrado, doutorado, e fui seguindo estudando psicanálise, no mestrado e no doutorado. E aí, no meio do caminho, eu fui me interessando muito eu fui vendo psicanálise em tudo. Assim, eu vejo psicanálise em tudo. Tipo Matrix, assim, blu, 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 estudando código fonte. E aí eu fui vendo assim, gente, como as pessoas não estão vendo isso? E aí eu comecei a me interessar pelas questões. Sociedade. Como que a sociedade se explica pela psicanálise? Desigualdade social. A gente consegue fazer uma explicação de assim, por que o mundo é assim? Porque as pessoas são assim. Então as pessoas constroem esse mundo. Então eu penso assim, cara, a gente salvaria o mundo se todo mundo fizesse análise. Se todo mundo fizesse análise. Gente, quem tá ouvindo a gente aqui, quem tá vendo a gente aqui, faça uma análise. Então foi daí, assim, e aí eu fui trazendo cada vez mais questões contemporâneas, assim, a fim de desvelar o que tem de inconsciente. Eu tomei essa missão, assim, de, gente, olha as coisas inconscientes que estão aqui, olha isso, gente, vamos olhar atentamente. E aí, me envolvendo, sendo mulher, né, assim, me envolvendo cada vez mais no feminismo, eu fui tomando essa articulação aí, né, entre a psicanálise e o feminismo. E aí surgiu o Instagram como uma forma de me comunicar também, assim, de conseguir sair um pouco da academia, né, da universidade, e ficar aquela... Mais que na academia, na universidade, eu não falasse uma linguagem. Eu sempre levei para a sala de aula desde Tigrona, Valesca, Criolo, sempre trouxe coisas da contemporaneidade para explicar psicologia. Nossa, demais. E aí eu fui pro Instagram. E aí vim parar aqui. Não, e é muito importante a gente lembrar que, assim, a internet, eu sempre falo que é um universo mágico, maravilhoso, a biblioteca é infinita, em constante evolução. Mas é muito sério quando a gente começa a falar sobre questões da mente, questões de saúde mental, porque às vezes as pessoas estão ali criando conteúdos sem ter tanto conhecimento. E aí entra a hora que a gente começa a prestar atenção e falar onde estão as pessoas formadas na área, que têm propriedade para falar. Né? Então é por isso que eu quis trazer você aqui e inclusive reforçar aqui, prestem atenção nos conteúdos que vocês estão seguindo, porque às vezes não é nem má intenção, às vezes é na melhor das intenções, alguém pode dar uma dica que às vezes pode até piorar a situação de alguém, então é legal a gente seguir contas que nem a da Manu. E já que você falou também sobre a psicanálise e sobre a internet, vamos já conectar com o nosso assunto, porque hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto que foi muito gasto, né, na internet. Acho que você falar de amor próprio, se amar, ou, né, assim, gastou muito, muito. E até deu aquela... É que nem hashtag gratidão, assim, tipo, nossa senhora, como foi? E eu, quando eu estava no meu, assim, buracão da depressão, ataque de ansiedade, super mal, eu me vi, assim, claramente numa relação de falta de amor próprio. Claramente. E aí eu fui fazendo buscas e tal, acabei indo desde TED Talks até realmente comprando livros e vendo palestras de pessoas especializadas. Mas fato é que você aqui com o seu olhar de psicanalista vai poder trazer uma luz para esse conhecimento. Então, queria saber já de cara
como que a psicanálise vê a origem dessa falta de amor próprio, que acaba se tornando, às vezes, uma autossabotagem, às vezes até uma autoagressão física. Então, acho que é muito interessante, eu acho que essa é a importância de eu ser uma psicanalista que está envolvida com as questões contemporâneas, né? Porque, assim, primeiro, acho que é muito importante você ter falado isso, Mari, assim, sobre esse esvaziamento da coisa do amor próprio, do autocuidado, que eu acho que é o que faz descambar para esse lugar do, assim, como você falou, gratidão, vamos nos amar, vamos ser fortes, vamos não sei o quê. Traz uma coisa, assim, que não é assim, e um esvaziamento que eu tenho visto cada vez mais hoje, que tudo é saúde mental. Ai, gente, eu precisei viajar na pandemia porque é minha saúde mental. Ai, gente, eu comprei esses cremes de skincare porque é pela minha saúde mental. Meu amor, saúde mental se resolve deitado no divã. Não se resolve comprando creme nem viajando na pandemia. Então, houve uma coisa que saúde mental parece que é um produto, que se você compra, isso aqui, saúde mental, não é. E aí há essa confusão. Então, eu acho que a psicanálise, mais uma vez, traz esse mergulho, assim, de vamos entender o que é saúde mental? E quando a gente fala de amor próprio, é muito bom esse nome, assim, porque se viralizou aí uma frase que foi se esvaziando também, que é a psicanálise é a cura pelo amor. E aí as pessoas acham que amor é assim, que a psicanálise é onde você vai amar as pessoas, cuidar das pessoas. Não é disso que se trata. Mas é a cura pelo amor porque é o narcisismo. Porque, o que acontece? E da onde vem, né? Assim, como que a psicanálise pode ajudar? Que é essa pergunta. A gente é criado a partir do desejo do outro. Porque a gente não pediu para nascer, não botou nosso nome na fila do céu para vir para o Brasil de Bolsonaro. Não aconteceu isso. Ninguém queria. Com certeza não. Então o meme queria estar morta é realmente uma verdade. Ninguém queria estar aqui. A gente veio porque... veio por quê? Pelo desejo do outro. Houve o desejo, né, assim, do pai e da mãe, sei lá, em algum momento, duas pessoas falaram assim, vamos ter um filho. Ou aconteceu o filho, ou, enfim... Só estamos aqui hoje porque alguém nos desejou um dia. Seja desejar porque quis, eu quero para sempre um filho, seja porque, putz, aconteceu, alguém nos desejou. Estamos ali. E nos desejar não significa desejar, querer. Significa alguém nos nutriu. Alguém pegou no colo, alguém encheu o saco, houve alguém testemunhou a nossa existência. E a isso a gente chama de pulsão. Há um investimento libidinal. Que esses nomes todos a gente pode traduzir em amor. Investimento libidinal, investimento pulsional, amor, tudo isso, investimento narcísico, tudo isso é amor. Então alguém investiu na gente. Só que aí investiu na gente. Que lindo, que fofo. Chega um momento que a gente não é mais bonitinho e engraçadinho. Por quê? Porque a gente não é mais dependente. A gente não é mais um bebê que depende das necessidades. Né? Porque um bebê, ele, pelo estado da criança, né, assim, por sermos um sujeito humano, né, que vive em desamparo e dependência, que precisa de alguém para se alimentar. É isso, não é um filhote de elefante que nasceu, já sai andando. A gente precisa de alguém que nos alimente, a gente precisa de alguém que testemunhe. Já foi feito esse experimento com crianças, que se nascer a criança ali, botar a criança ali, e alguém for ali e pinga gota de leite na boca, não vive, porque precisa do afeto, precisa de um humano ali dizendo, a sua vida importa. Precisa de um humano. E aí chega um momento da nossa vida, que é quando a gente já consegue ser um humano próprio, que a gente não recebe mais os mesmos cuidados, e que é normal. É isso, agora a gente vai receber cuidado de outra forma, a gente vai ser amado de uma outra forma. E aí dá um bug na nossa cabeça. A gente fica assim, como é que é? Eu não sou mais o rei da festa? Como é que é isso? A gente vê isso muito em irmãos. Quando tem dois irmãos, que tem um maiorzinho e um menorzinho. Uhum. Aí, quando a criança menorzinha chega, o mais velho se sente assim, poxa, e aí até infantiliza. Geralmente o mais velho se infantiliza. Sei lá, volta a mamadeira, fala mais infantilizado, para um pouco assim, ser olhado igual o mais novo é. Só que não, o mais velho é mais velho, você é lindo, incrível, maravilhoso, mas o seu irmão aqui precisa de cuidados. Não é porque eu amo mais ele, é porque ele precisa mais de cuidados. Quando a gente chega a esse ponto, a gente entende que assim, não sou mais, como é que é isso? E aí dá um bug. E aí a gente fica buscando esse amor no outro. E aí a gente busca quem nos devolva aquilo que um dia nos deram. Ninguém vai devolver. E aí por isso a gente fica eternamente insatisfeito. E aí quem é que vai dar conta de resolver isso? O capitalismo. Como? Se você comprar o celular novo, você vai tirar selfies maravilhosas e todo mundo vai te dar like. Se você comprar essas maquiagens.
Você vai ficar linda, todo mundo vai chamar. Viagem, se você comprar esse carro, se você tiver essa roupinha. E aí, qual que é a diferença? Como que a psicanálise ensina, né? Como que ela resolve isso? Então, a gente perde o amor próprio nesse movimento. Porque quando a gente está esperando o amor do outro, a gente não cultiva isso dentro de nós. Porque enquanto criancinhas, era isso, enquanto criancinhas, a gente recebia do outro, do pai, da mãe, da tia, da vizinha, da vovozinha, lindo. Quando a gente cresce, isso já não vem mais do outro. Aí a gente não cultiva aqui. A gente pega isso que é nosso, isso que é do amor, e a gente investe em coisas. A maquiagem, a bicicleta, o carro, o namorado, a amiga. A gente começa a investir em objetos. E isso e também a gente tem precisa um pouco devolver a ver, isso para nós. Você não acha que tem a ver, às vezes, com os pais darem presente, muitas vezes como uma recompensa também? Aí você associa o presente com recompensa. Sim, então eu preciso de uma recompensa, preciso de uma maneira de dar amor, né? O amor através do presente, né? E que tudo isso é fruto de quê? Do tal do capitalismo. Por quê? Porque como na realidade as mães não podem, os pais não podem, as mães não podem amamentar. Tem tempo, né? Também tem que trabalhar. Porque é isso. Vambora, tem que voltar a trabalhar. 4 meses, o seu filho tem 4 meses. Valeu. A recomendação da OMS é que amamente até os 2 anos. Imagina. Tem 4 meses? Tá bom, volte a trabalhar. O capitalismo faz isso. E aí, os pais não conseguem estar presentes, então eles também sofrem uma perda, que é assim, porra, eu não tô podendo criar meu filho, cara. Os pais têm essa perda, a criança também tem essa perda, e aí entram as compensações, que é assim, como você não pode estar presente, se você der um novo carrinho da Xuxa, seu filho vai ser feliz. Pronto, aí aliviou a culpa, a pessoa já não se sente mais culpada. Eu fiz tudo pela criança, mas tudo o quê? Deu McDonald's? Faz muito sentido. Sabe? Então, o amor próprio vem daí, assim, a psicanálise, na clínica, porque aí esse adulto chega até nós. Aí esse adulto chega até nós como? Eu estou me frustrando. Porque sofro? Porque me frustro, porque não recebo amor. E o seu amor, como é que é? A gente não sabe nem falar essa língua. O que é amor próprio? Porque amor próprio é assim, pô, cara, hoje não vai rolar, não tô afim de ir naquele convite seu. Cara, não gostei mais de você, não quero mais namorar com você, valeu, eu tô feliz comigo. Nós não sabemos o que é isso, porque a gente tá sempre dependendo de alguém que nos diga, você é alguém, você é amado, você é bonito, a gente tá sempre dependendo de alguém, desse investimento vindo do outro. A gente tá terceirizando, né, algo que a gente deveria estar fazendo com nós mesmos. Isso, sim. Entendi. E aí isso acaba... Como que isso vai parar numa autossabotagem e numa autoagressão? Por quê? Como que isso para? E isso é muito interessante. O Freud tem um texto maravilhoso, é curtinho, eu já recomendo aqui para todo mundo. Ele deve ter, sei lá, 5 páginas, tem 5 páginas esse texto. Chama Arruinados pelo Êxito. Que ele fala sobre... O Freud é o tempo inteiro sobre isso. É trash. As coisas do Freud é trash. É mostrando assim, as podreiras da podreira. Aí ele fala assim, engraçado, tem pessoas... Ele pega da clínica, ele pega de uma peça do Shakespeare e ele fala assim, tem pessoas que, quando conseguiram tudo, arrasou, chegou no ápice da vida, é onde elas estão mais ruins da cabeça. Por quê? Porque a gente foi feito para se sabotar. A gente foi feito para se sabotar porque quando a gente chega no ápice da nossa potência, tô realizada e é isso aí, meu irmão. Tô maravilhosa, bela e plena. Quando a gente chega nesse ponto, que é o ponto do amor próprio, que é assim, que o amor próprio não é eu me baixo, não preciso de ninguém, não é. É assim, cara, eu tô bem, meu irmão. É esse ponto. Quando a gente chega nesse ponto, a gente não precisa do outro. O outro é bem-vindo, mas a gente não precisa do outro. E a gente não sabe falar essa língua. Porque a gente precisa se boicotar para a gente voltar para aquele estado inicial lá do bebê, de desamparo e dependência. Então, a gente se boicota para a gente que, assim, as pessoas não têm medo do fracasso. É isso que o Freud fala. Ninguém tem medo do fracasso. Porque o fracasso a gente já conhece. No fracasso, alguém dá a mão, alguém joga 1 quilo de bosta na nossa cara, mas alguém faz alguma coisa. No fracasso... Tá ouvindo o grito? O que foi isso? Acho que é algum fora Bolsonaro. Adoro! Fora Bolsonaro! Então, no fracasso, tem alguém ali, alguém testemunhando. Fracassou. No sucesso, você não sabe se vai ter alguém. No sucesso, não sei, gente, não me ensinaram. Sabe aquele meme assim do Lojas?
loja C&A, loja que fala assim, e aí, o dia que a pessoa fala, eu aceito, quero fazer o cartão, a pessoa fica, ué, mas como é que faz o cartão? Ninguém nunca aceita. É isso, a gente não é preparado, por mais que a gente tenha sido sempre muito mimado, né, dependendo de qual classe social a gente está falando, a gente não foi preparado para dar certo. Porque a gente se boicota. Então, a autossabotagem, ela tá muito bem explicada lá nesse texto do Freud, Arruinados pelo Êxito, porque é onde a gente se coloca nesse lugar, inconscientemente, não é conscientemente. Ninguém se boicota porque quer. É porque a gente não sabe falar a língua do arrasou, parabéns. A gente não sabe falar. Quando acontece isso, a gente não se sente merecedora, a gente se sente culpada, a gente se sente uma fraude. Gente, eu não sei nem por que me botaram aqui, gente. Eu não mereço isso. E isso para as mulheres bate muito mais forte, né? Porque mulheres mais ainda não são ensinadas a isso, né? São ensinadas a serem sempre infantilizadas, bobinha. Os homens não, né? Bom, eu tenho em mãos aqui perguntas dos meus seguidores, porque quando eu falei que a gente ia conversar, ia ter esse tema, nossa, o que pipocou de gente fazendo autossabotagem aqui. E aí eu queria que a gente desse um pouco de luz aí para essas pessoas. Uma delas mandou assim: eu me saboto tanto que se existisse uma categoria nas Olimpíadas de autossabotagem, eu com certeza seria campeã. A parte boa é que a minha mudança só depende de mim, a parte ruim é que só depende de mim. Aí eu te pergunto, como é que a pessoa sai desse ciclo vicioso aí? Porque realmente só depende dela, né? Você tem que... Acho que o processo pode ser perceber que você tem essa questão, que aí ela já passou nessa fase. Aí acho que depois seria buscar ajuda. O que a gente pode indicar? Ô, Mari, essa pessoa é maravilhosa. Primeiro eu devo dizer que ela é maravilhosa, e por isso que eu gosto do inconsciente. Olha o que ela escreve. Eu sou tão boa em fracassar, sei lá, em desistir, que se houvesse uma Olimpíada eu seria campeã. Ela arrumou uma forma de ser campeã na vida. Ai, olha só. Percebe? Como que assim, ela arrumou uma forma de ser campeã pelo fracasso. Porque ela não pode admitir a postura assim. Eu seria campeã, minha amiga, na hora de fazer farofa. Eu seria campeã, minha amiga, na arte de pintar parede. Ela, entende? Não é possível ela admitir a posição de campeã. Ela falou, e aí depois ela diz, é como que ela diz, então acho que essa já é a pista para a pessoa. Meu amor, mora em você a capacidade de conhecer a sua potência. É claro que não, a gente não pode dizer que depende, né? E aí você perguntou assim, depende só de nós. Sim, a gente precisa reconhecer que depende de nós. Não adianta a gente falar assim, olha, tem uma psicanalista ótima para você fazer, olha, tem uma psicóloga ótima, olha, tem um não sei o que ótimo. Não adianta a gente dar indicações, a pessoa precisa entender assim, cara, vamos me empenhar aqui nesse trabalho. Mas existem muitos fatores, e aí eu, como psicanalista, feminista, eu preciso dizer que a gente também não faz uma mudança sozinho, sem movimentar as estruturas sociais. Que a gente não faz uma mudança na autossabotagem, principalmente na autossabotagem feminina, sem destruir o patriarcado, sem desmontar as estruturas machistas que fazem com que nós, mulheres, nos sintamos eternamente acessórios, coadjuvantes. A gente não faz isso sozinha, então precisa desse movimento. Então, nesse ponto, o feminismo salva. Então, a gente não faz uma mudança de assim, não, vou ter amor próprio, vou não sei o quê, se a gente não tem políticas públicas. Isso é muito uma pauta que tem na gordofobia, por exemplo, né, no gordoativismo, que as pessoas falam assim, mulheres gordas, se amem, cultivem amor próprio. Meu amor, me ama. Aí a mulher, né? Não é o meu caso, que eu não me enquadro como uma mulher gorda, apesar de ser uma mulher, que seria uma mulher mid-size, quando fala gorda, pessoas que não têm acessibilidades, né? Não sendo uma mulher no padrão, eu circulo. Eu entro na loja, eu encontro roupa, as pessoas não me interpelam na rua, né? Assim. Quando a gente fala disso, a mulher gorda aqui, ela não entra na cadeira do avião, ela entra na loja, não tem roupa para ela. Como é que a gente fala? Se ama, gata, se ama. Não, mas eu me amo, é que quando eu vou na loja, não tem roupa para mim mesmo. Sim. Não, eu me amo, mas quando eu vou aí só o amor próprio não salva. Então, nesse caso, a gente precisa, né? As pessoas negras, por exemplo, se amem. Não, eu me amo, mas quando eu vou na rua, eu sou parada na polícia. Então, a gente precisa desmontar essas estruturas, porque essas estruturas definem quem pode ser amado e quem não pode. Então, precisa desse trabalho também. Então, acho que essa moça é isso. Assim, o inconsciente dela está mandando essa mensagem para ela de, olha, você tem um desejo de ser campeã. Vamos descobrir a sua potência? Você é campeã em quê? Duvido que você seja campeã em fracassar. Acha aí, o que você é boa? Né? Acha aí o que você é boa. E ela fala, só depende de mim. Depende de mais um monte de coisa, mas
Tá em você, vai lá. Coragem. Pior que eu conheço essa pessoa e ela é uma pessoa excelente. Assim, de 0 a 10, 15. Tá de parabéns. Só precisa realmente desse empurrãozinho dela mesma. Temos aqui também uma pessoa que contou que se sabotou pela primeira vez aos 5 anos e que de lá pra cá só piorou. Aí eu fico me perguntando, gente, 5 anos, em que momento que... Porque você até estava contando, né, que muitas vezes isso acontece nesse momento em que você perde, né, esse excesso de carinho e atenção, né, dos pais ou das pessoas que estão te criando. E você vê que a pessoa aqui, nossa, tá vindo a ladeira abaixo desde os 5, mas como, né? Meu Deus. Aí é uma coisa que é interessante também, que é assim, a gente acha que psicanálise é uma coisa que assim, você vai lembrar, aí as pessoas misturam psicanálise com vidas passadas, com hipnose, não é nada disso, é psicanálise em discurso. Essa pessoa, aí eu pergunto para essa pessoa que escreveu isso, minha amiga, meu amigo, minha amiga, seguinte, quem te contou qual foi esse episódio? Porque muitas vezes a gente tem vivências. Sim. Essas vivências, há 1 ano, 2 anos, 3, nós não guardamos na memória necessariamente. Nós guardamos numa memória inconsciente, uma memória corporal, ela atravessa o nosso corpo. Mas aí ela está ali guardada, num lugar aqui. Mas quando a gente tem 15 anos, começam a nos contar coisas. E aí as memórias são implantadas em nós. Então, vamos dizer, essa pessoa, ela está dizendo que a primeira vez que ela fracassou foi aos 5 anos. Vamos pensar um cenário. Ela nem sabe o que aconteceu nos 5 anos, mas desde que ela tem 8, 9, sei lá, que ela se entende por gente, a família dela fala assim, como é que pode? Você, aquele dia, no seu aniversário, você, em vez de soprar a vela, você queimou o cabelo. E às vezes foi uma cena bonitinha, engraçadinha, só que para a criança foi meio traumático, é isso? Não, para a criança queimou o cabelo, a criança é artista, a criança pegou ali a vela e fez o performando. E aí os pais contam como fosse. Você é doido. E aí a gente implanta assim, caraca, eu fiz uma doideira quando eu tinha... Quantas coisas que os pais nos contam. Você era impossível. Você era não sei o quê. Você, quando você tinha 2 anos, você enfiou o dedo na fechadura, chamei o bombeiro. Eu sou curiosa, cara, Tava ali, quem disse que eu sou uma criança inconsequente? Olha o perigo. E aí a gente fica assim, realmente, eu faço merda desde 2 anos. Então a gente precisa saber muito bem separar o que é a narrativa do outro, que guarda o desejo do outro. Porque é interessante para os pais. Esse exemplo que eu dei, os pais dessa menina que pegou e tacou fogo no cabelo dos 5 anos. Isso, experimentação, artista, ela tava ali, tava feliz. Os pais que falam, por isso que eu não posso desgrudar o olho de você 1 minuto. Nossa, uma frase clássica dos pais. Aí precisa produzir que a menina é doida por isso que eu preciso ficar em cima de você. Então é muito perigoso, assim, essas lembranças, né? E aí você tocou num assunto que para mim me lembrou muito a história das crenças limitantes, que são verdades supremas que a gente tem dentro da gente e que eu li uma vez que o nosso subconsciente ele fica tentando garantir que aquela verdade suprema se torne verdade, tipo como se fosse uma profecia a ser realizada, né? Sim. Isso faz sentido dentro da psicanálise também? É porque crenças limitantes é o nome que esse povo coach aí neoliberal deu, que é super problemático, porque eles pegam coisas estruturais e botam como crenças limitantes. Tipo assim, você é pobre, é porque você não acredita no seu sucesso. Não, meu amor, Deus, eu acredito. Eu odeio isso. Mas eles trabalham com crença limitante. Um perigo, tudo porque sua culpa, né? Ainda vira uma coisa meio assim, isso. Né? Exatamente, que é o neoliberalismo, que é assim, só depende de você, não depende de mim, mas depende do mundo não ser racista e me dar emprego. Exato. Mas depende do mundo não ser gordofóbico, porque eu caber na cadeira do avião para poder viajar para tentar um emprego. Né? Então, é isso. Mas tem essa coisa que é o boicote. Em psicanálise, a gente chamaria isso de traço unário, que é essa marca nossa que nos define e que engendra o que a gente chama de pulsão de morte. Que isso, são esses movimentos repetitivos e incessantes que nos levam a fracassar, que nos levam a nos destruir. Então, esse seria o nome. E aí que, em análise, a gente faz um trabalho aí de justamente torcer, porque o outro lado da pulsão de morte é a pulsão de vida. É desejo, né? Assim, a gente pode construir com pulsão de morte, né? Então, há um movimento mesmo da gente... Existe uma força maligna dentro de nós. Dentro de todos nós. Maligno, só que a gente consegue...
De Maligna, não é autoagressão, vai pra maligna. esse lado? Ou você tá Isso, dizendo? de violência, de agressividade, de destrutividade. Por isso que a gente precisa odiar os outros. Por que a gente precisa odiar os outros? Então Pra não gente tem, não se odiar. na sua cabeça, por exemplo, essa é uma coisa que eu tenho uma discussão eterna com meu pai, que meu pai, ele acredita que a natureza humana, na verdade, ela é meio ruim, na verdade mesmo. E que a bondade é meio construída aí ao longo da pessoa. Sim. Mas que a natureza, que existe essa natureza ruim dentro da gente. Eu falo, não, eu era uma criança boa. Não existe. A criança boa não pega a cara da Barbie, rabisca a cara da Barbie. Ai, desculpa, mãe, eu pintei sua Barbie de verde. É o que eu queria que ela fosse a bruxa do Mágico de Oz, inclusive. Você vê como eu realmente gosto disso. Que é isso, filme. É artístico. O mal e bem são invenções. Não existe mal e bem. Né? São invenções da civilização. De fato, a gente, por si só, se a gente der um nome moral, a gente é mal. Aqui é isso, a gente quer. Tanto é que o mundo é o mundo, gente. O mundo é o mundo porque a gente é o que é. Né? O mundo foi só moldando a gente em mais monstro. Mas o que a psicanálise entende? É que a psicanálise ela é um caminho para o não binário, que é a gente precisa lidar com os nossos impulsos, com os nossos instintos, né? Na tradição antiga do Freud, com as nossas pulsões. Que é assim, cara, tem hora que eu te odeio. Cara, tem hora que eu tenho vontade de dar na sua cara. Quando a gente começa a trazer isso, e tá tudo bem. Está tudo bem. Com crianças, isso é muito clássico. A criança fala, eu te odeio, seu bobo, feio, chato. Aí daqui a pouco amanhã a criança tá aqui, te amo. Porque ela realmente tá te odiando naquela hora. E ela consegue ser honesta com o sentimento dela. É que a gente fala, que coisa feia, não fala isso. Isso é muito feio. A gente vai moralizando, civilizando. Então a psicanálise é uma forma de dizer assim, cara, fulano, eu amo meu filho, mas vou te contar, tem hora que eu vou dar na cara dele. Você não vai dar na cara da criança. Porque aí quando você dá na cara da criança, aí você tá partindo de uma outra parada. Agora, quando você admite que dentro de você mora uma sombra, mora uma coisa estranha, mora uma parte de você que você não gosta, abraça nessa parte, minha amiga, porque essa parte é sua amiga. É que a gente fica querendo botar pra fora. Não, eu não sou isso, não. Eu não sou isso. E não, eu sou isso também. E quando a gente pensa em coletivo também, porque eu sempre faço o micro e o macro na minha cabeça, né? Eu sempre penso, né? Tipo, a gente às vezes como humanidade também, né? A gente fica buscando aquela sociedade perfeita e se perguntando por que tem tantas pessoas que em 2021 ainda saem no shopping com um moletom estampado de negócio de nazista e defendem o Bolsonaro. E a gente se pergunta, nossa, é 2021, já era para ter evoluído o ser humano, como se a gente realmente tivesse 5 anos para a gente virar um ser melhor que só ama e vive na paz mundial, né? Como você enxerga isso, aproveitando que falamos disso? A gente precisa fazer. Eu estava vendo. Onde que eu estava vendo isso? Assim, essa coisa da gestão do ódio, né? Assim, a gente precisa fazer uma gestão do ódio. Que a gente precisa. Estava vendo isso na entrevista, que aí já fica também de indicação, é obrigatório. A entrevista da Jupe do Bairro e da Linda Quebrada, do programa Transmissão, que elas estavam entrevistando a Judith Butler. E o que ela estava falando? Assim, que a gente precisa da raiva. A gente não pode ficar no ódio, mas a gente precisa gerenciar a raiva, né? Então, assim, esse movimento de essas pessoas que existem, assim, essas pessoas que são realmente criminosas. Tem pessoas que eu surtei, é isso aí, sabe, assim, eu saí quebrando tudo, e quando a gente faz uma gestão ruim das nossas emoções, que é problemático, a ideia não é assim, deixa a pessoa se expressar, não é essa, mas tem pessoas que são criminosas, tipo, a pessoa nazista, assim, o Bolsonaro, eu peguei os piores exemplos. E aí, o que a gente faz com elas? O que a gente faz com elas? A gente precisa se coletivizar no nosso ódio. Que é assim, como que a gente vai usar a nossa raiva? Porque raiva é força. Raiva é força, é uma energia que vem. Se a gente cala, isso nos adoece. Isso vai morrendo dentro da gente. Ou se volta contra nós mesmos, né? Contra nós mesmos, que é isso. Gastrite, vai dando doenças psicossomáticas. Você vai adoecendo. Então, como que a gente pode, assim, cara, não existe, vamos fazer uma ação ali naquele shopping? Vamos organizar, então, e vamos pedir o fim dos deputados conservadores. Não é a saída do, assim, vamos aceitar
o mundo é diferente. Perdoar as pessoas. Então, assim, com pessoas absurdas, não adianta a gente ter atitude absurda também, né? A gente precisa gerenciar o nosso ódio coletivamente, né? Por isso que eu falo assim, que esse vídeo desse menino que viralizou, do Tapaçada, teve um efeito muito interessante. Assim, se o Freud estivesse aqui, ele diria que aquele vídeo foi um xiste. Assim, o que é o xiste? Tem uma situação traumática, que é isso, que é a situação que estamos vivendo hoje, é uma situação traumática, dolorosa, pesada. A gente está sofrendo. Assim, não há. Mesmo a pessoa que está surtada, furando quarentena, ela também não. Ela bem, ela não está. Porque ninguém passou impune a isso. É uma mudança muito radical, em que a gente se encontra com a morte de uma forma muito radical. Então, houve uma transformação para as pessoas. Quando esse cara faz o vídeo, as pessoas se sentem assim, elas riem, elas pegam essa tragédia de 53 e-mails ignorados e ao invés de elas, o ódio, vamos pegar, o ódio é a força, né? Tem essa força, só que essa força, quando ela começa a nos engolir, ela nos afoga e a gente sucumbe. O que esse menino faz ele pegou essa força das pessoas, saiu uma risada dessa força, porque aí ficou ridículo, e aí agora a gente consegue continuar lutando em paz. Sim. Então não tem um movimento de adormecer, porque o que adormece? A exposição 500 vezes na televisão, 58 e-mails não lidos, morre 500 pessoas, aí a gente se acostumou com a tragédia, assim, hoje só morreu 2.500? Só morreu 2.500, é porque não morreu 5.000, então aí a gente acaba se acostumando. Então, o que esse menino faz é isso, é essa gestão. Ele nem sabia que ele estava fazendo isso quando fez, né? Mas teve essa função, e isso é inconsciente. É porque traz essa coisa de isso que estava pesado, nos sufocando, a gente consegue. Esvaziou. Essa energia que estava aqui, esvaziou. Agora eu consigo continuar mobilizando minha energia aqui para pensar eleições, para pensar não sei o quê. Então a gente consegue fazer um outro movimento, né? Então acho que essa seria a gestão. Nem sei se eu respondi, acho que no meio do caminho eu fui mudando. Nossa, foi maravilhoso. Eu sei que tudo que você fala é muito tipo plim, 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 tudo vai tipo, batendo assim, sim, ponto. Deixa eu achar mais um aqui. Nossa, é porque tem tantas coisas tão interessantes que as pessoas mandaram. Peraí. Ah, sim. Não, porque é muito doido. As pessoas têm... Engraçado, as pessoas começaram a mandar mensagens e várias pessoas meio que falam a mesma coisa, que são pessoas tentando entender o que exatamente são os seus auto-boicotes, tentando identificar, assim, eu tô com problema e me alimento muito mal e eu sei que eu tô fazendo isso. Eu procrastino minhas obrigações e atividades, né? Eu sou uma pessoa que os amigos não querem por perto, então meus amigos não querem por perto, então eu me isolo. Mas, na verdade, eu fico aí me sentindo pior. Então, eu queria que a gente, talvez, tivesse uma ajuda para identificar, assim, quando eu bato um olho, eu falo, isso aqui é auto-boicote. Isso aqui eu preciso trabalhar. Um exemplo muito claro disso, uma dica, né? Vamos dizer assim, eu odeio esse termo. Uma resposta para isso uma resposta para isso gente, vai fazer análise, sai do Twitter e vai procurar analista, sabe? A saída é essa, mas uma dica para a gente se perceber, porque a gente também perde a capacidade de se perceber, e que eu acho que tá muito a resposta na mensagem da primeira moça lá que você falou sou campeã na Olimpíadas do Fracasso, que é assim, qual é o seu desejo? Porque o que o Lacan fala? Lacan fala isso, quando fala de culpa, Lacan fala assim, a única coisa, e a psicanálise trabalha com isso, assim, não, a gente não desculpa o paciente. Não tem desculpa assim, poxa, me desculpe, quando a pessoa está falando alguma coisa, me sinto muito culpada. A gente não tira a culpa, é assim, vamos ouvir o que a sua culpa está dizendo? Que geralmente, a pessoa não está culpada daquilo. A pessoa está culpada de outra coisa, que é o que o Lacan fala. A gente se sente culpado por ter cedido do nosso próprio desejo. Então, por exemplo, essa pessoa, vamos botar, a pessoa que procrastinou. Eu tinha que fazer um negócio, sei lá, eu tinha que entregar um relatório, eu tinha que fazer uma prova, e eu procrastinei. A pessoa se sente culpada por procrastinar, porque isso é o que ela vai dizer. Mas se você escarafunchar, aí você começa, e que aí é o que cada um aqui que está nos ouvindo pode fazer na vida. Olha para você, qual que é o seu desejo? Você tinha o desejo de fazer aquela prova? Você tinha o desejo? Você tinha o desejo de estar procrastinando? Porque às vezes, assim, eu tenho aquela prova, mas hoje eu tô afim de ver série, meu irmão. Esse é o seu... É que a gente tá sempre abrindo mão do nosso desejo em nome do dever.
A gente sente que a gente tem que obedecer, desempenhar, produzir. E a gente abre mão do nosso desejo. Então, se você escarafunchar bem, você vai ver que assim, a pessoa realmente não queria ir lá na festa, no relatório. E ao invés dela dizer assim, minha amiga, não vou. Ao invés dela dizer isso e sustentar o desejo. Se ouvir, né? Se ela respeitar, total. Isso. Ou ao invés dela falar assim, amiga, eu amaria ir, mas hoje eu tô louca pra ver a série que vai lançar nova. Sabe? Essa coisa do desejo. A gente perdeu o contato com o nosso desejo. Então, ouve o seu desejo. E não só nessas horas, mas ouve na vida, assim. O que você tá afim, assim? O que você tá afim? Qual é o seu desejo? O que é aquilo que te movimenta? O que é aquilo que te dá tesão? A gente tá tão acostumado com dor, com no pain, no gain. A gente tá tão acostumado com isso que a gente entende que assim, mas o que a gente quer não é o que a gente tem que pagar muito caro? Não é o que a gente tem que sofrer muito? Não. O que você quer tá na sua cara. Tá na sua cara. Tipo dessa moça que falou que é campeã na Olimpíada de Fracassar. Ela quer ser campeã numa Olimpíada. Ela entrou na Olimpíada errada, que é do fracasso. Não é, ela não é campeã da Olimpíada do fracasso. Onde que ela é campeã aí que ela não tá podendo dizer? Eu sou campeã, meu amigo, na arte da maquiagem. Onde que é isso? Então, acho que uma dica aí que a gente pode pensar é se atente ao seu desejo. Desmoralize o seu desejo. Porque a gente moraliza muito. Nossa, nada a ver. Eu vou ficar vendo série, tendo que entregar relatório. Qual o problema? Nossa, mas eu vou falar pra minha amiga, ela vai ficar triste se eu falar que eu não quero ir na festa dela. Qual o problema? Isso é a gente mania de moraliza priorizar muito. também um pouco os outros e se O outro botar, pra às quê? vezes, em último lugar. Pra ser amado pelo outro. Só que Exato. a sua amiga, ela não vai te amar menos se você não for na festa. Sabe? Esse é o ponto. A gente acha que não, ela só vai amar se eu servir a ela, se eu não decepcionar, se eu não desapontar. Não é isso. E quando a autossabotagem vem em forma de perfeccionismo, que é super o meu caso? Também é muito clássico. Isso é o que a gente chamaria de um sintoma obsessivo, né? Que o Freud tem um texto também que é muito bom, que ele fala inibição, sintoma e angústia, que são 3 manifestações muito clássicas, obsessivas, né? Qual é a forma? A gente precisa, né? A vida, o motivo da vida a gente precisa desejar. A gente precisa desejar. Isso é que o movimento aqui. Não há vida sem desejo. Eu desejo comer o sorvete. Eu desejo transar. Eu desejo ser bem... Isso é que movimenta, faz a gente fazer coisa. Nesse caminho, quando a gente chega lá, cheguei no desejo. Acabou a vida. Não, porque quando você chega lá, não, beleza, arrasou. Agora eu quero desejar mais. Então, o que o Lacan fala? Que o desejo, ele é a falta. A gente precisa da falta. O que tem são objetos semblantes. Eu desejo sorvete. Quando eu comer o sorvete, eu vou ter vontade de comer outra coisa depois. E é isso. Isso é o desejo. O desejo ele só serve para fazer movimento. Não é para a gente chegar lá e pegar pela mão. Então, essa coisa do perfeccionismo, por exemplo, é uma forma de quê? De nunca chegar lá. Sabe aquela pessoa que fica chupando um sorvete eternamente? Minha filha tá derretendo, come logo. Vai chupando. Sabe assim, que assim, para não acabar. Eu senti aquele gosto. Vai acabar, meu amor. Vai acabar depois você toma outra amanhã. O mundo não vai acabar hoje. Que o perfeccionista, o que ele faz? Ele fica naquela obsessão, obsessivamente, fazendo aquilo que é uma forma dele não entregar. E aí, quando ele não entrega, ele não sabe o que o outro disse. Porque aí ele vai ficar assim, putz, se eu tivesse entregar, aí fica no si. O perfeccionista, né, o obsessivo, ele fica no si. Se eu tivesse feito, entregado, o outro ia achar muito massa. Se eu tivesse feito, ia estar uma merda mesmo. Ele não sabe por quê, porque ele não entregou. Então, é uma forma de não comparecer. Né? E aí, essas três manifestações de boicote, né, que o Freud fala, que é a inibição, sintoma e angústia, né? Inibição é isso, eu não consigo fazer, não consigo entregar. Que é uma forma de eu não lidar com esse ponto de, e aí, colega? O sintoma que eu não fui porque eu passei mal, tive uma dor de barriga. Realmente a pessoa teve uma dor de barriga. É uma forma dela se boicotar. Foi gerada subconscientemente pelo corpo. Eu já ouvi falar muito disso. Para te boicotar. Isso. Exatamente. Seu subconsciente fica ali, tentando garantir que seja verdade, que você realmente não vai conseguir. Que você não vai. Isso. Ou a angústia, que é o que todo mundo está sentindo hoje em dia, que é a crise de ansiedade, que é assim, de um negócio... E aí a gente paralisa. Aquilo paralisa a gente, né? Assim, quem tem crise de ansiedade sabe muito bem o que é isso, né? Então, se você não vai ter a dor de barriga nem o perfeccionismo, porque você vai estar completamente travada
nesse sentimento de morte, nesse sentimento. Então, são 3 manifestações aí do boicote, vamos dizer assim, né? De formas que a gente responde a essa maestria do desejar. Né? Então, o que movimenta a nossa vida é desejar. E para desejar, a gente não precisa de ninguém. Desejar, não me interessa se você gostou ou não gostou. Eu desejo. Então, assim, é realmente o ponto mais poderoso do sujeito, né? Assim, é o desejar. Eu desejo. Se você gosta, se você não gosta, problema seu. Eu desejo. Sabe que eu, nesse processo de tentar me curar e me sentir melhor, buscar uma harmonia mental, digamos assim, uma coisa que me ajudou muito foi manter um diário. E, nossa, fez muito bem pra mim. Até pra eu começar a observar um pouco melhor os meus próprios pensamentos, a maneira que eu estava me sentindo em relação às coisas. E conforme eu fui percebendo alguns desses maus hábitos, assim, tipo, tô me cobrando demais esse momento, né? Acho que passei do limite aqui, ou, nossa, hoje eu estou há tantos dias sentindo isso, tendo ansiedade, etc. Você recomenda essa história do diário? Acaba sendo uma maneira boa, né, de fazer esse processo também de autoconhecimento, né, botar para fora um pouco mais as coisas, né? Eu acho que cada um tem uma saída muito, muito própria. Tem pessoas que estão se sentindo muito angustiadas de escrever diário, que aí vão achar assim, não escrevi hoje, ferrou. Tem pessoas que vão... Eu acho que a gente estava falando no começo, né? Não sei se estava gravando, da aquarela. Né, assim, não tava. Eu passei por um processo de que é isso? Eu acho que a pessoa é psicóloga. Gente, um psicólogo é só uma pessoa normal. Tipo, não é uma ela também vai na psicóloga, alcançou. inclusive. Eu faço análise há 13 anos. Então, assim, eu passei recentemente agora, no começo do ano, por uma crise de burnout. Assim, eu surtei, eu tava tendo 3, 4 crises de ansiedade por dia. Assim, eu tava muito... Eu tava assim, eu parei de atender, eu tirei uma licença médica, assim, porque eu falei, cara, eu não tô dando conta. Era isso, foi a coisa do Covid, quando tava a volta da segunda onda, muito trabalho, porque é isso, a gente estava em casa, mergulho em trabalho, né? Em casa, aí você perde o limite, assim, qual é a hora que você acaba de trabalhar e que você vai tomar um vinho? Então, quem trabalha com internet também, isso fica muito misturado, porque você tá no Instagram... Não desliga nunca esse negócio. Não desliga. Você tá no Instagram cada dia rolando sai um feed, negócio novo, agora tem que fazer Reels, agora tem que fazer não sei o quê. E novas redes sociais, aí você fica ali. Agora o TikTok. Então, não, TikTok não dá, gente. Eu também falei, olha, não vou pegar mais uma rede, não vou me recuso. É a hora de estabelecer os seus limites. Limite. E aí, nesse momento, eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei mal. E aí, eu entendi que eu precisava olhar para mim. Eu tô falando isso tudo aqui, gente. Desejar, eu sou uma pessoa muito potente, né? Assim, eu sou uma pessoa que... Eu tô sempre ligada, vocês estão vendo? Eu falo pra caceta. Eu sou... Ligada na tomada. Vambora. Eu não deixo de fazer nada. Mas qual que é a diferença, né? Você vê que todo mundo para no mesmo lugar, que é estar mal. Que eu vou fazendo. Que nisso que eu vou. Eu tô fazendo. Quando chega no fim do dia, eu simplesmente estou destruída. Destruída. Então eu fico achando assim, gente, pra quê? Pra que eu fiz isso? Aí eu faço um esvaziamento do desejo. Pra que eu fiz isso? Não vale a pena. Não, se eu fiz isso tudo, então bom não tá. Porque quem faz bem não faz isso tudo num dia só. Então não tá bom. Então é só uma fraude. E aí isso fica alimentando. Então eu vi assim, cara, eu preciso de um momento pra eu não pensar em nada. De um momento pra eu só olhar pra mim, tipo assim, me sentir. Pra eu sentir assim, eu existo, eu não sirvo. Porque eu tô sempre servindo, produzindo, entregando, falando. Qual o momento que eu existo? Tô aqui só existindo. E aí eu comecei a fazer aula de aquarela. Ai, gente, mas assim, você tá falando, parece que sou eu dizendo. Eu passei exatamente a mesma coisa e cheguei na aquarela. Olha que emocionante, a gente teve a mesma história. Cara, que massa, né? Você vê, isso é uma coisa que comete hoje, que tudo é assim, né? Bora, produz, entrega. E aí, esse momento, por exemplo, diário, pra mim, não funcionaria. Por quê? Porque ia me dar ranço do diário. Eu ia falar assim, não vou escrever. Eu já pensei aqui na minha cabeça. O tempo que eu tô escrevendo diário, eu faço outra coisa. Vambora. Então, eu tô nessa coisa. A aquarela é assim, eu tenho 1 hora por semana de aula. Porque eu precisei marcar a aula. A cerâmica, eu tenho 1 hora por semana. A cerâmica também que é muito a minha boa, hora. amiga. Muito bom. Amo. Então, é onde ali eu sinto a terra, né? Assim, a argila, a aquarela, que você vai vendo quanto de água,
quanto que tá diluído ali. Então, assim, para mim foi muito mantendo a minha análise. Então, eu tenho, na semana, olha que luxo, eu tenho 3 horas para mim. Amiga. 3 horas apenas. As outras eu tô fritando. Então, assim, eu acho que o diário foi uma estratégia que você encontrou. Eu, por exemplo, encontrei a aquarela, assim, e a cerâmica, mas a aquarela que eu faço mais. E cada pessoa vai encontrar a sua saída terapêutica, que a gente pode pensar isso como saídas terapêuticas. No meu diário eu também anoto sonhos, né? E a gente Isso estava é muito comentando bom. sobre os sonhos, e os sonhos realmente, assim, eles se revelam muito fortemente para mim. Eu tenho claros insights sobre as minhas questões que eu estou pensando, e que eu estou lidando, e que eu estou trabalhando, e faz um plim ali em mensagens subliminares muito interessantes. Eu sempre gostei de analisar as mensagens subliminares, entender as simbologias. Inclusive, temos aqui um episódio também no podcast sobre simbolismos e falamos até sobre os simbolismos em contos de fada, na história do Mágico de Oz. Isso é muito bom. Você ia gostar desse episódio. Legal. É bem gostosinho. E também tem um episódio muito bom de meditação que a senhora deveria fazer, porque olha... eu já tentei, mas aí eu começo eu tenho que fazer não sei o que, o cachorro, levar o cachorro, falta vacina, falta não sei o que, eu não consigo, eu sou muito fritada. Eu deveria, e todo mundo fala que ia ser bom, que não é um negócio que não pensar em nada, né? Mas eu tenho dificuldade. Mas tudo bem. Também cada momento tem, aliás, cada pessoa tem o seu momento e o seu caminho e a sua jornada. Isso é uma coisa muito importante da gente entender e aceitar, especialmente aqui nesse podcast que falamos justamente sobre isso. Sabe o que eu queria? Eu queria 3 dicas de leituras suas. Porque, não sei se dá para ver aqui, mas eu tenho muitos livros, eu amo livros, eu leio muito, adoro, sou colecionadora de livros, sou a louca do livro. E aí todo mundo que passa por aqui deixa 3 dicas bem caprichadas. Então, o que eu indico? Primeiro de todos, Mal-Estar na Civilização, do Freud. Mal-Estar na Civilização do Freud ele é um capítulo, né, de um volume dele lá, mas já lançaram, é tão bom que lançaram ele sozinho num livro. Então, vocês acham esse livro, Mal-Estar na Civilização, porque explica assim, que é o sujeito humano. Então, dá essa explicada, é muito bom. Segunda indicação, que é o livro, assim, que eu amo, esse livro eu amo para sempre, que é Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Que eu acho que traz essa coisa do desejo, do amor, da busca por si mesmo. Então, acho que é um livro que traz... É muito potente, esse livro é muito potente. E o terceiro livro que eu acho que é importante, que é da Grada Quilombo, que chama Memórias de Plantação. Para a gente pensar um pouco colonização, civilização, cultura e subjetividade. Como que as coisas que aconteceram nos marcam subjetivamente. Ela faz aí uma explicação da origem das palavras, assim, traz essa coisa de como que a gente... Quais as consequências da violência, né? Assim. Então, acho que são 3 livros importantes aí pra gente se encontrar, sabe? Assim, pra gente entender assim, então é assim que eu sou, é isso aí. Então, assim, pra entender assim, não é que eu sou assim porque eu sou, porque a culpa é minha, é assim. Esses 3 livros vão te explicar assim, olha, você é assim por causa disso, porque o mundo é doido, o mundo é... E aí, qual a saída? Eu acho que a saída a gente encontra lá no Clarice Lispector, né? Que assim, a saída é mergulhe em você aí, que você vai encontrar coisas interessantes. Viva o autoconhecimento. Que, aliás, Viva é outra análise. coisa, Vamos gente. fazer análise. Nossa, também gastou um pouco. Eu até fiquei pensando, será que eu uso esse termo, autoconhecimento, no podcast? Mas, não dá, é isso, sabe? Eu queria fazer um projeto que fosse bem terapêutico para mim, especialmente, porque eu que estou fazendo esse negócio, estou segurando essa bronca, né? E que ajudasse também as pessoas. E, no fundo, quanto mais eu estudei e pensei sobre, né, caminhos de harmonizar a minha mente, resolver minhas bads mentais, assim, todas... tudo sempre batia em autoconhecimento e se entender, e não só eu, Mari, minha história, minha infância, tudo que eu passei, mas quem que eu sou como mulher, como brasileira, como filha de negros e indígenas e suecos e alemães e mais um monte de gente. É interessante a gente fazer esse olhar assim completo, né, de quem que a gente é, né? Para ter esse processo todo e conseguir também levar para a nossa terapeuta, né, a nossa psicóloga, a pessoa que está trabalhando com a gente, com um pouco mais de conhecimento. Porque a impressão que eu tive também, olhando para as minhas terapias, os meus psicólogos que eu já tive na minha vida,
Eu sinto que eu não sabia muito bem como contribuir com a minha própria terapia, às vezes. Porque às vezes eu trazia coisas que não tinham muito a ver e não comentava coisas que eram bem importantes. E acho que quando você começa a fazer esse processo também de autoconhecimento, você deixa muito mais rico também a sua terapia com a sua psicóloga. Você estabelece uma curadoria, né? Assim, tipo assim, isso é importante falar, isso vale, isso aqui é uma. Né, você não fica colocando assuntos. Mas isso depende muito da linha, porque por isso que eu gosto da psicanálise. Porque a psicanálise não importa o que você faz. Essa é a pergunta que todo aluno faz de graduação. Mas se a pessoa estiver pegando mentira para o psicólogo? Ué, o problema é dela. Se ela está pegando mentira, o problema é dela. Por quê? Não nos interessa o que a pessoa está falando. E é essa diferenciação que o Lacan faz entre enunciado e enunciação. Não me interessa o que você está falando aqui. Me interessa o que você está falando por trás do que você está falando. E se é você que está contando aquela mentira, se é você, tem você na sua mentira. Então a gente vai conseguir catar coisas. Então, assim, você não precisa contar. Igual, assim, gente, eu não me lembro direito. Então, não, conta como você se lembra. Conta como você. Porque a psicanálise, ela ouve outra coisa. Ela não ouve A mais B mais C. Ela ouve o entre o A e o B. Ela lê o código-fonte, gente. As letrinhas da Matrix ali, ó. Sim. É isso. Manu, onde que a gente te encontra na internet e na vida? Eu tô na vida, que meu endereço na internet. Mas você tá em que cidade? Eu tô no Rio. Tá no Rio. Na internet vocês me encontram lá no meu Instagram, Manuela Xavier, Manuela Xavier. Como eu sofro um boicote sistemático do Instagram, minha conta foi derrubada, enfim, mil tretas. Jura? Amiga, que babado esse Instagram. Porque o Instagram aceita você ser machista, você ser racista, mas quando você faz denúncias, ele derruba, né, o post. Derruba a conta. Aí minha conta foi derrubada, tem uns 15 dias que minha conta foi derrubada. E aí, então, você me encontra no @Manuela Xavier e peço a você que entre também no @Volta Manuela Xavier. Foi uma conta reserva que eu fiz para quando eu cair, porque é bem provável que eu caia de novo. Não pode falar. Volta pra lá. Não pode falar palavras, não pode falar abusivo. Eu falo muito de relacionamento abusivo. Não pode falar a palavra na minha conta. Como a minha conta já é boicotada para sempre, eu não posso escrever a palavra abusivo. Não posso escrever a palavra macho. Não um post meu caiu porque eu escrevi transfobia, sem estar cifrado. Meu Deus. E aí tem que usar códigos, caracteres malucos. Uma live minha caiu. Quando a minha conta caiu, foi porque eu estava fazendo uma live analisando as músicas da Pablo Vittar. E a música era Amor de Kenga. Então tinha as palavras Kenga, Vadia. Eu não botei a música da Pablo. Não botei a música dela cantando porque tem direitos autorais. Mas quando eu estava lendo a letra e fazendo uma análise, derrubou. Tá salva essa então, live? Assim, é um Nossa, boicote. eu não assisti, eu quero muito ver. Não dá sábado que eu derrubo. Grava e põe no YouTube, então, faz de novo. É muito interessante. Queria fazer isso, queria. Não, super. As pessoas pedem pra eu migrar pro YouTube, eu devia migrar pro YouTube. Amiga, o YouTube acho que de repente é mais de boa, não sei. A galera tá indo pro porn vídeos já, colocando todos os filmes e todas as coisas, né? PornTube, Xvideos, sei lá, qualquer. Amiga, outra coisa que eu quero saber de você antes de você ir embora. Pra você, Manu, qual é o sentido da vida? Nenhum. Adoro! O psicanalista respondendo, queridos, não tem, não adianta. Nenhum. Eu acho que é importante isso. É claro que nenhum é uma brincadeira, mas é uma verdade, porque a vida não tem sentido. A gente precisa construir. Então, qual é o sentido da vida? Construir. Como que a gente constrói? Com um desejo. Porque quando a gente entende assim, o sentido da vida é amar. Aí, se eu não tô amando, minha vida perdeu o sentido. Não. Então, já digo eu, Manuela, eu não consigo colocar assim, o sentido da vida é porque não tem, a vida não tem sentido. Pegaram um monte de pessoas, botaram pra viver juntas e falou, se vira aí. É o quê? Jogos mortais, coloca, a gente vai ligar o telefone, liberar a gente dessa jaula. Como é que é isso aqui? O que é? É uma noite de crime, né? Como é que é isso? É anarquia. Então, não tem sentido. A gente precisa construir o nosso sentido. E isso é muito singular, né, assim, mas eu acho que se a gente entende que o sentido da vida é nenhum, ele não está dado, não há, você vai construir, isso te dá um poder de assim, então eu vou inventar mesmo. Então, agora é isso aqui, é o movimento, porque isso é que dá sentido, não há sentido na vida. O que dá sentido à vida é desejar. Então desejem e façam análise.
Eu amei. Manuzinha, muito obrigada por esse momento, por essa troca, por tanta luz a respeito de um assunto tão importante. Você é maravilhosa. Sigam ela e vamos pegar todas essas dicas incríveis, especialmente as de livro, que eu já tô aqui, ó, abrindo uma tab e entrando na internet para comprar. Beijo grande. Obrigada. Beijo, beijo. Amei. Até a próxima. E na próxima quarta-feira... Me lembro quando comecei a ter dread, a família toda falou, pô, já era, pô, falei pra minha mãe, pô, teu filho já era, não sei o quê, pô, já foi, pô, vagabundo de vai rua, virar morador caralho, de rua. Que merda. Exatamente, E começou essa parada. Aí foi só sair a primeira foto no jornal, que foi uma matéria do Dia Gigantesca, um jornal popular, no caderno de cultura, assim, uma matéria de capa, uma foto de capa inteira, assim. Aí a mesma galera que falava que era horroroso, que era fake, não sei o que, falava, nossa, seu filho tá lindo na foto, no jornal. Ele é um artista, né? Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Eu espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @Marimun. Deixa seu recado. Espero vocês lá. Até mais.